Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Tamires e a aula de hoje para os sextos anos é sobre os sistemas e a estrutura da Terra. A Terra e os seus sistemas. O planeta Terra é formado por 4 sistemas. Litosfera, que são as rochas e o solo. 2, atmosfera, que é o ar e os demais gases. 3, hidrosfera, que é formado por todas as águas do nosso planeta. E o 4, biosfera, que são todos os tipos de vida do nosso planeta. Então, a Terra é formada por esses 4 sistemas. Nós vimos na primeira aula sobre o planeta Terra que a formação do nosso planeta ela se deu lentamente. Aos poucos é que foi sendo formado cada sistema desse ou cada parte do nosso planeta. Inicialmente, lembram que o planeta era apenas uma imensa bola de fogo que aos poucos foi se resfriando e ao se resfriar formou a litosfera. Ao se resfriar, sua camada mais externa ela foi endurecendo, formando o solo, que é a litosfera. Em seguida, esse resfriamento também provocou a liberação de gases, incluindo os gases que formam o ar, que é o oxigênio. Então, a segunda etapa de formação do nosso planeta formou o sistema que é a atmosfera, que é essa camada que envolve, essa camada de gases, de ar que envolve o nosso planeta. No terceiro momento houve, a chuva de meteoros que durou milhões e milhões de anos, e dentro desses meteoros havia pequenos cristais de água que se acumulou na litosfera, formando os oceanos e os rios. E por fim, quando esses 3 estavam prontos, quando já havia solo, quando já tinha ar e quando já tinha água, foi que começou a existir as primeiras formas de vida do planeta Terra. Inicialmente, no oceano, que foram os estromatólitos, aquelas colônias de bactérias que se desenvolveram dentro dos oceanos, que a partir delas é que foi evoluindo e formando todas as formas de vida do nosso planeta. Observação: esses sistemas são interdependentes. Isso significa que se houver alteração em um deles, os demais também serão afetados. Percebam aqui na imagem que os 4 sistemas, eles são interdependentes. Olha aqui as setas. Um depende do outro para existir, tá? Então, a alteração que acontecer em um vai levar consequências aos outros. Um exemplo que eu posso citar é o que nós estamos passando agora com o aquecimento global. Esse aquecimento global está sendo uma alteração no sistema da atmosfera, A temperatura do nosso planeta está aumentando, então o ar está ficando mais quente. Por causa disso, a hidrosfera está sendo afetada, Alguns lugares estão sofrendo com a falta de água por causa da falta de chuva e outros, ao contrário, com o excesso de água por conta da grande quantidade que vem recebendo de chuvas. Por causa disso, também vem sendo afetada a litosfera, porque se aumenta a quantidade de água em algum lugar, aquele solo, aquela terra fica alagada. Se diminui a quantidade de água de algum lugar, aquele solo vai ficando seco, provocando a desertificação, que a gente chama do solo. E por causa disso tudo,
a biosfera também vem sendo afetada. Vidas no nosso planeta estão deixando de existir. Algumas espécies de animais e plantas estão sofrendo com esse aquecimento global, então estão entrando em extinção. Percebam que um depende do outro. Cada sistema ele só funciona por causa dos outros 3 que existem. Um depende do outro. A estrutura interna da Terra. Tá? O planeta Terra ele é formado por 3 partes. A parte mais externa, a parte de fora, que é a crosta terrestre, é onde fica o solo e as rochas. E conforme a gente adentra o planeta Terra, nós temos o manto, que é a parte onde fica o magma, que é um material pastoso formado por minerais. Ele é pastoso por conta da temperatura, que lá é uma temperatura de aproximadamente 2.000 graus Celsius. Então, todo mineral ali dentro ele é derretido, formando magma. E mais adentro ainda nós temos o núcleo. O núcleo é formado por níquel e ferro. E a temperatura aproximada lá dentro do núcleo é entre 4.000 a 6.000 graus Celsius. Então, são temperaturas muito altas, certo? Nós costumamos comparar a estrutura do nosso planeta com a estrutura de um ovo. Se vocês perceberem aqui ao lado, o ovo também é formado por 3 camadas. A camada mais dura, que é a camada de fora, é a casca. A camada abaixo da casca é a clara e depois dentro, no interior, no meio do ovo, nós temos a gema. Da mesma forma é o nosso planeta. Se a gente comparar, então a parte mais fina, a casca do ovo é a parte mais fina. Da mesma forma é a crosta terrestre, é a parte mais fina do nosso planeta, é a camada mais fina. Em seguida, a clara, que é um material pastoso dentro do ovo, semelhante à estrutura do manto, a textura, perdão, do manto. E no meio do ovo nós temos a gema, igual ao nosso planeta, nós temos no meio do nosso planeta o núcleo. Vamos falar um pouquinho sobre a crosta terrestre, né, que é a litosfera. Então, a crosta terrestre faz parte da litosfera e é formada por minerais e rochas. Enfim, esse solo, esse chão que a gente pisa é a litosfera e ele é formado por minerais e rochas, tá? A diferença dessas rochas vai depender do lugar em que elas foram criadas, vai depender da origem do material que deu criação para aquela rocha. Então, nós temos 3 tipos de origem de rochas, tá? Ou solo, né? A magmática, que é essa aqui, ó, que vem do manto, né? É uma rocha formada pelo material vindo do manto. Então, conforme vocês podem ver, quando um vulcão entra em erupção, ele libera aquela lava, que nada mais é do que o magma que está saindo do manto e chegando até a superfície terrestre. Aquele material, quando chega na superfície terrestre, ele vai se resfriando e endurecendo, formando as rochas. Tá? Percebam que as rochas magmáticas elas possuem uma coloração escura por causa desse endurecimento do magma. As rochas sedimentares, que é essa segunda aqui, ó, ela é formada por partículas que se desprendem de outras rochas e fósseis. Então, ao longo dos anos, as rochas que estão presentes no nosso planeta, elas vão sofrendo desgastes. A ação da chuva, a ação do sol, a ação do vento vai provocando desgaste dessas rochas. E ao se desgastarem, elas vão soltando pedacinhos, elas vão se desprendendo e liberando pedacinhos que a gente chama de partículas. Essas partículas, normalmente, elas são levadas pelo vento, pela chuva, e elas são depositadas em
algum terreno mais baixo, né? E conforme milhões de anos de depósitos de pequenas partículas, essas partículas, juntamente com restos de fósseis, né, que são ossadas de animais, elas vão se litificando, elas vão se endurecendo e formando novas rochas, que são as rochas sedimentares. Conforme vocês podem ver aqui ao lado, as rochas sedimentares, elas são visíveis por causa dessas listrinhas que existem nelas, tá vendo? Várias listrinhas. Cada listrinha dessa é uma camada que foi depositada e endurecida ao longo dos anos, formando então ali uma rocha sedimentar. Sedimentar, então, porque ela é formada de sedimentos, formada de partículas de outras rochas e de fósseis, que são restos de animais. E, por fim, nós temos aqui as rochas metamórficas, tá? As rochas metamórficas, elas são rochas formadas pela alteração de outras rochas, devido à ação da pressão interna e também elevadas temperaturas no decorrer de milhões de anos. Então, as rochas metamórficas, elas podem ser formadas ou de rochas sedimentares ou de rochas magmáticas. Vai depender do que vai acontecer com essas rochas. Então, as rochas magmáticas ou sedimentares, se voltarem para dentro do interior do planeta Terra, elas vão sofrer ali dentro uma pressão interna, provocando a mudança da sua estrutura. Ou então, se ao longo dos anos o planeta passar por uma mudança de temperatura, né, elevadas temperaturas, também podem provocar a mudança na composição das rochas magmáticas ou sedimentares, e quando ocorre essa mudança na composição, as rochas elas se reorganizam em novas rochas, ou os minerais daquelas rochas se reorganizam em outros minerais, em novos minerais, formando então ali uma rocha metamórfica. Por fim, resumindo, rocha magmática vem do magma, material vindo de dentro da terra. Rocha sedimentar vem de sedimentos, que são partículas de outras rochas, e rochas metamórficas são rochas que vão ser formadas pela alteração de outras rochas. Por hoje é só e até a próxima aula.